Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Se você está chegando novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe o seu like, por favor, logo no início, porque no final você esquece. E compartilhe os vídeos, divulgue o canal e ajude a gente a fazer o nosso trabalho. Se você quiser ser um mantenedor, um financiador, um, um, um cooperador com essa obra, e quiser ajudar financeiramente o canal, nós estamos fazendo uma proposta de pelo menos 30 pessoas, né, que possam por mês doar de 3 a 5 reais, ok? Beleza? Se você puder, nos ajude. A chave Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Nós estamos falando, nós estamos fazendo aí tomando uma overdose de filosofia, porque nós estamos falando de um tema chamado deuses e homens, quem são eles, quem somos nós. Acha pouco? Né? Então, muito bem. Eu vou iniciar esse vídeo já indo direto para o quadro, porque nós iremos ver o que nós temos de divisão sobre Deus, porque existe o teísmo e o deísmo, vocês já sabem disso, né? Certo? Os deístas pensam de uma forma e os teístas pensam de outra. Tá? Existem os monoteístas, mas não existem os monodeístas, ok? Então, a gente precisa pegar algo diferente, e é isso que nós vamos fazer agora. Olhar aspectos de como é essa visão e como as visões sobre Deus, né, sobre essa inteligência suprema, né, sobre a força, enfim, dão tanto nome aí que, né, já perder de vista. Então, olha, o primeiro é o panteísmo, né? O panteísmo diz o seguinte: tudo e todos compõem um Deus. Deus e o universo são idênticos. O panteísmo, diz exatamente que, tá, Deus e o universo são uma coisa só. Então você identifica Deus ali. Quando você olha a natureza, quando você olha as coisas criadas, Deus está ali presente. Bem, se você pegar do ponto de vista gnóstico, o demiurgo se encaixa perfeitamente nisso. Porque depois também eu vou fazer uma advertência, ou vou fazer logo. O problema não está na matéria. Não é a matéria em si que é má, mas quem a utilizou. Ok? Certo? Então, o mundo material para os gnósticos é ruim, porque o Deus que manuseou a matéria é ruim, é mau, é ignorante. Ok? Por isso o desequilíbrio nesse universo, nessa realidade. Ok? Então preste bem atenção nisso. Aí vem o panenteísmo. O panenteísmo é: o universo está contido em Deus, mas Deus é maior que o universo. Então, o universo está contido
em Deus, mas Deus é maior do que o universo. Ok? Dando para entender? É maior que o universo. É diferente disso aqui, de cima. Tá? O universo está contido em Deus, Deus é maior que o universo. Então, não são dois entes, o universo e Deus, para cá. Ok? Isso aqui já não se encaixa dentro do gnosticismo, dentro com o demiurgo. Porque o demiurgo está tão envolvido com o universo que ele criou quanto qualquer outra coisa. Certo? Aí vem o pandeísmo. Pandeísmo, Deus precede o universo, precede, vem antes, sendo o seu criador, mas é a sua totalidade. Quer dizer, ele é o criador do universo, mas ele precede, é criador, mas ele é a totalidade dele. Ok? Correto? Aí vem o quarto, pantiteísmo. Deus presente em tudo e em todos. Né? Então, se você olhar isso aqui, você verá com muita nitidez que tudo aqui está partindo de uma visão, e eu vou marcar aqui, sem medo, com todo destemor, de que tudo isto aqui está unicamente se referindo ao Deus demiúrgico, e não o Deus filosófico. Porque, veja, o Deus dos gnósticos não está, primeira coisa, né? Vamos logo desmentir aqui. Tudo e todos compõem um Deus, não é verdadeiro. Os gnósticos nunca falaram isso. Deus e o universo são idênticos. Então, isso aqui está referindo ao demiurgo, e não ao Deus dos gnósticos. Tá? O universo está contido em Deus, mas Deus é maior que o universo. Também, isso aqui é aspecto do demiurgo. Deus precede o universo, sendo seu criador, mas é a sua totalidade. Também é sobre o demiurgo. Deus presente em tudo e em todos. Esse aí é o demiurgo? Ou é o Deus gnóstico, filosófico, aquele incognoscível? Né? O apóstolo Paulo, um certo dia, estava no Atos dos Apóstolos, conta bem isso. Ele foi dar uma volta, né? Ele estava, salvo engano, em Atenas, no Areópago, uma coisa assim. E, de repente, ele olhou lá e tinha um monumento escrito assim, ao Deus desconhecido. Por isso que eu digo que Paulo nunca foi gnóstico e continua servindo ao Jeová Demiurgo. Tá? Sim, porque, gente, não dá para entender. Ou então ele não sabia o que ele estava falando. Porque, veja, ele diz assim, eu vim a falar para vocês do Deus que criou os céus e a terra. Bem, então ele já está fora do padrão gnóstico, porque os gnósticos não diziam que o pai incógnito, inefável, tinha criado droga nenhuma. Zero. Aí depois ele diz assim, nesse Deus, nele nos movemos, existimos e somos. De quem ele está falando? Do demiurgo também. Que há gnósticos
que defendem a ideia de que Paulo supostamente teria sido gnóstico. Não tem a mínima condições. Então, toda a teoria que nós temos hoje, inclusive as teorias de muitos pensadores da mecânica quântica, né? A ciência, a física quântica teórica, eles são muito assim, quando eles não beiram o panteísmo, mas eles vão nesse rumo. Na grande maioria, pelo menos 3 deles são hinduístas, tá? Moram nos Estados Unidos, mas são hinduístas, ok? Então eles tendem a ter uma compreensão de Deus nesse aspecto, porque várias filosofias religiosas no mundo de hoje têm essas concepções aqui, ou as 4 ou uma das 4. Okay? Então, quando você pega os gnósticos disseram, bem, existe um Deus inefável, indizível, que é o Bitos Propator, tá? O Pai de todos. Existe a Barbelô, a Enóia, a Pronóia, né? E existe o Autogene, o Cristo, o Logos, né? E etc, e etc. E ali vão constituindo o pleroma com os aeões. Então, portanto, eles são enfáticos de que o Deus, tá, do pleroma não tem nada a ver com a matéria. Ok? Aí você vai dizer, bem, mas você acabou de dizer que Deus, você está num vídeo, você disse que Deus é físico e é matéria. Lembra da explicação que eu dei? O problema não está na matéria em si, porque a matéria ela surge a partir da Sofia. E a Sofia não era má em si, não. A Sofia não tinha, ela não era mal, ela queria apenas conhecer o Pai e acabou, né, saindo do pleroma, talvez numa tentativa de encontrá-lo. Acabou que ela também queria emanar algo, mas ela decidiu fazer isso sozinha, sem a contraparte. Por isso o Demiurgo saiu do jeito que saiu. Saiu desequilibrado, com cara de leão e corpo de serpente, tá? Ele pegou a substância, o substrato do impacto de Sofia, porque a dimensão psíquica de Sofia se desloca dela, cria ali os primeiros tijolos da matéria, e é esse material que ele, sendo desequilibrado, ignorante, mal, o Demiurgo, o Deus bíblico, começa a criar. Na verdade, ele não cria nada, ele apenas modela e imita as coisas. Tá? Então, se você olhar, todas as 4 posições aí estão baseadas na visão desse Deus aí, e não de um outro Deus. Platão imaginou um Deus supremamente diferente, tanto que ele vai criar o Demiurgo. Ok? Ele vai criar o artesão. Por quê? Porque ele vai dizer, tem um Deus que é supremamente acima, inefável e tudo, mas existe um Deus que criou as coisas. E aí, claro,
O demiurgo de Platão é um demiurgo bonzinho, legalzinho, tudo joinha, né? Que é o que os maçons adoram, tá? Maçons adoram. Então, o que é que o Platão fez? Né? Ele viu que não um Deus habita no mundo das ideias, o outro habita no mundo sensível. Tá? O Deus habita no mundo das formas, certo? Né? Então, muitas vezes, o que é que ocorre com as pessoas? As pessoas acham que os gnósticos foram heréticos, por quê? Porque eles disseram que o Deus bíblico era mau. Não, eles estavam completamente certos. Ou alguém duvida disso? Ou alguém vai cair no conto da carochinha de que os escritores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo resolveram difamar o próprio Deus deles. Como é que pode o Espírito Santo criar uma imagem antropomórfica de um Deus bastante mau? Então tem alguma coisa errada nessa... Tem uma zargada muito grande aí, né? Então só gente boba cai nessa história. Primeiro que o Espírito Santo não inspirou coisíssima nenhuma. Por sinal, o Espírito Santo não inspira nenhum livro. Porque eles sabem do perigo da zérida que pode dar aqui na Terra. Porque o que tem de confusão sobre questões de livro, e aí alguém até comentou sobre os capelinos, um monte de espírito que veio lá de capela para terra e pai, não sei o que e tal, escrito, salvo engano, por um espírito chamado Ramantis, que ficou famoso aí e tal, até hoje faz psicografia, né? Porque tem que ser aí, meu irmão, que ou eles atingiram a perfeição, porque reencarnar não reencarnaram mais, porque continuam psicografando. Né? E cada um contando a sua história, do jeito que... Né? Então, no comentário alguém até falou sobre as colônias espirituais. Eu disse, olha, vá lá ver os vídeos que eu fiz sobre a falsa luz, o vídeo que eu falei sobre diga não aos senhores do karma, porque, meu amigo, tem uma zona cinzenta no meio dessa história. E olha que, meu irmão, eu tenho visto cada barbaridade sendo dita, tá? Do tipo de... Porque as pessoas resolveram crer em absolutamente tudo que se fala por aí. Desculpa dizer. Como se fossem verdades absolutas. Tá? É QM como verdade absoluta. É QM que prova que existe sim anjos, que existe sim seres, que existe sim não sei o quê. Projeções astrais que dizem que não, o quê? Não, tem sim, tem sim. Tem cidades aí, Nosso Lar, Lar das Rosas, lá no Juremar, lá não sei o quê. E, então, aí todo mundo resolve acreditar nessas coisas, sabe? Aí vem gente aí e diz assim, olha, os espíritos assim
sabe, de primeira grandeza, eles dizem que falar de Deus é muito complicado. É mesmo? As pessoas não querem explicar Deus porque elas sabem que se elas explicarem Deus, aí eles acham que se explicar Deus, Deus deixa de ser Deus. Olha só o absurdo. Deus deixa de ser Deus no momento que você explica Deus. Então, você não pode explicar Deus, querido. Porque se você conseguir explicar Deus, Deus não é Deus mais. Quem disse isso? Que espírito foi que falou isso para você? Hum? Fala aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Me diz um espírito que tenha falado isso para ti. Porque aí eu vou dizer, esse espírito não é um mentiroso que está querendo manter você no engano. Né? Como se Deus quisesse se ocultar de todos, então ninguém vai poder me explicar, porque senão aí eu perco o trono. E aí eu vou ler aqui um negócio muito interessante, é, em que nesse livro aqui, O Encontro com Deus, eu já tenho esse livro há muito tempo, né? Ele diz assim: talvez o leitor tenha ficado, lá na página 113, ele diz, talvez o leitor tenha ficado desconcertado ao ver o sentido de Deus vivido por Jesus. Tá? Quando se fala do sentido de Deus, de Jesus, fala simplesmente do seu Pai. No entanto, me expressei dessa forma, não é? Para que a ideia de Pai, para que a ideia de Pai pode ser percebida de um modo demais antropomórfico. Porque aqui, o problema é essa porra dessa zorra de antropomórfico, que teólogo adora isso aqui. Né? Então, para explicar as herdades do Deus do Antigo Testamento, eles começam a dizer, não, isso aí é antropomórfico. Deus não é isso. Deus não é... Pô, bicho, cara, então que cacete é esse? Que diabo de inspiração é essa? Plena. Inspiração plena. Tá? Que vocês defendem e que na hora de explicar vocês dizem que não, que Deus não tem nariz, não tem mão, não tem pé, porque que porcaria é essa inspiração que, que Deus não matou ninguém, que Deus não fez isso, que Deus não fez aquilo. Então que Espírito Santo foi esse que inspirou esse livro aí? Foi o capiroto? Só pode, querido. Mas como eles pegam um monte de otário que fica por aí zanzando na vida, olhando para o teto da casa, né? Então, na vivência de alguns, o nome Pai pode ter ressonância mais pessoais do que Deus, né? Do que a palavra Deus, absoluto, o todo, que é o Deus dos filósofos. Aqui que está o problema. O Deus dos filósofos sempre é Deus, a palavra, né? Deus, absoluto, o todo, o inefável, o indizível, o impronunciável. Você já pensou Jesus? É claro que nos evangelhos gnósticos, por exemplo, de João, ele fala sobre a mônada, né? Ele fala sobre a mônada, ele fala sobre o uno, tá? Com muita nitidez ele fala sobre
a pronoia, ele fala sobre o autogênero, ele explica. Ele não só fala, não, ele está explicando o que é. Aí a porcaria do cara vem e canta. Ninguém explica Deus. Até mesmo os evangelhos canônicos, que são todos manipulados, interpolados, mexidos, rebuscados, fizeram uma zerda lá. O que é que Jesus está fazendo na Terra? Jesus veio na Terra revelar o Pai. Repita aí que eu quero ouvir. Jesus veio na Terra revelar o Pai. Ah, foi? E como é que você revela alguém? Tirando o quê? O véu. Você só pode revelar alguém se você tirar o véu, tirar as máscaras, tirar o que está encobrindo aquilo ali. Para revelar, Jesus tinha que dizer quem era. Primeiro ele começa numa tonalidade bem diferente de tudo, porque ele começa a chamar Deus de Pai. Ok? Então ele não chama nem de todo. Já nos evangelhos gnósticos, ele vai falar um pouquinho mais filosófico sobre isso. Ele vai ter uma linguagem mais filosófica. Aí ele vai falar de explicar o uno, ele vai explicar os seres do pleroma e tudo mais. Ok? Ele vai explicar. Então não venha com a história de que ninguém explica a Deus, porque você acha que você está meio maluquete, tá? Mas ao mesmo tempo talvez tenha invoque algo mais integrado nos contornos do mundo conhecido. Jesus manifesta a sua relação com o absoluto com uma relação íntima e pessoal. Tá? Olha o que o escritor está falando aqui. Antes da revelação judaico-cristã, a humanidade não percebeu que o absoluto tinha essa dimensão que nós só podemos relacionar com a pessoa. Ela havia percebido como uma força superior e primordial. Aristóteles fala do primeiro motor imóvel, Platão da ideia da bondade, os hindus do nirvana, o homem moderno, Amiude, o presente como uma energia superior. Os grandes gênios religiosos da humanidade perceberam o absoluto como uma unidade primordial, como a unificação e a fonte de tudo, como a base do universo, mas não se deram conta de que essa força primordial é uma pessoa que podemos nos dirigir a ela como tu. É aí que está o X da questão. Como é que Jesus se relacionava com Deus? Né? Ó absoluto, ó todo, ó grande inefável, ó desconhecido. Não. Ele chama Abba, que quer dizer pai, ou papai, ou paizinho, numa relação muito pessoal, pessoa a pessoa, tá? Não, e ele não está falando do demiurgo, que Jesus não é filho de Jeová, Javé, Alá, Brahma, essas coisas. Jesus não faz parte dessa colmeia. Eles não estão na mesma enfermaria. Para com isso. Ele está falando de um outro ser completamente diferente que ele chama de pai.
E que os filósofos chamavam de absoluto, de inefável, de não sei o quê, motor imóvel, motor, primeiro motor, não sei o quê, e papapá, e aquela coisa toda. E aí Jesus veio de lá do pleroma e existe um bitos, o propator, o pai. Então ele disse assim, bem, é pai, é relação familiar. O pleroma é uma relação muito intrínseca de amor, de relação de amor mesmo, né? Por isso que Jesus disse, quem ama permanece Deus e Deus nele, porque Deus é amor. Então não pode ser o Deus do Antigo Testamento, meu querido. É óbvio. Marcione de Sinop tinha razão. Então ele falava, então esse ser é totalmente outro. Não é esse Deus do Antigo Testamento, não é esse Deus do Antigo Testamento. Né? Então, ele vai dizer assim, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o pai que ouve em segredo, ele estará lá te ouvindo, conversando contigo, né? Não seja como os hipócritas que se põem no canto das esquinas. Espera lá, gente, que aqui estão tendo um cabelinho aqui rodando aqui. Que se põe nas esquinas, nos cantos, né? Para que todo mundo veja que ele tá orando, né? Porque tem gente que adora isso, né, gente? E vocês sabem que eu, desculpa, tá, gente, que me incomoda quando eu vejo esse negócio balançando na minha cara. Estou ficando velho, mas, sabe, tá agora de uns tempos para cá, os cabelos começaram a ficar assim, sabe? 54 ontem, 54. Então ele disse, não sejam como esses caras hipócritas não, que vão para a rua e ficam aí orando e recitando textos do coisa. Até hoje são assim, por sinal. Tanto alguns cristãos como o povo de lá. Né? Vocês sabem disso, né? É, Então Jesus disse assim, não se façam isso não. A oração de vocês é em segredo. Quando deres a tua esmola, não se ponha a trombetear como fazem os hipócritas, né? Que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda fez, ou vice-versa. E o Pai que vê tudo em segredo te recompensará. Então, ele está falando de um Deus que está profundamente íntimo do ser. Então, ele não está falando do negócio. E ele próprio está dizendo assim: olhem para mim, porque eu sou a imagem do Deus invisível, que vocês acham que é invisível. Não é? Mas, Robson, ninguém viu Deus já assim. Viram, mas esqueceram. Mas você vê Deus. Vê Deus em quem? Nele. Não é onde Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Se você não conseguiu ver, é porque você... Bem, aí, meu queridão, aí vem a bendita coisa. Ninguém explica. Como ninguém explica a Deus? Eu já comecei a acreditar que os cristãos, eles gostam muito mais do Antigo Testamento que do Novo. Pode prestar atenção. Vocês verão que eles são fascinados pelo Antigo Testamento. Tá? Sendo que o Antigo Testamento está cheio de deuses, de divindades lá. E eles não sabem distinguir uma da outra, porque não ensinaram eles a fazer isso. E quando Jesus veio, Jesus disse, não, bem, eu vim aqui, eu estou aqui, eu nasci,
para dar testemunho da verdade. Quem ouve a verdade, ouve a minha voz. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Aí o Pilatos disse: Papá, o teu povo foi que te entregou a mim. Tu és rei? Ele disse: para isso nasci, para isso vi o mundo. E o meu reino não é deste mundo, cara. Porque se o meu reino fosse deste mundo, o meu pai enviaria milhares de seres para me defender aqui. Ia ser uma carnificina do cacete. Mas eu não sou, meu reino não é daqui não, cara. Te preocupa que eu não vim aqui tomar o reino do Jeová, não. Pode ele ficar com essa porcaria aqui que eu não quero. Né? Aí os caras começam, Rei, Senhor, Rei, Senhor, vem cantar ao Senhor, Criador de tudo, e receber alegria. Não tem coisas mais falsas do que os hinos cristãos, porque eles falam de qualidades que o Deus da Bíblia não tem. Está entendendo? Então, alguém dizer para mim, tá? Volto a dizer, tem um monte de gente que jura, né, que não tem como explicar Deus. Deus é uma força, uma energia. Porque o deísmo explica exatamente assim, é uma energia, uma coisa. Tá? O teísmo aí já, já especifica mais, né? Mas aí o teísmo deu origem ao monoteísmo. Ok? Então, como é que as pessoas dizem, não tem como explicar Deus? Tem, meu querido. É só se você olhar para o Cristo, tanto dos evangelhos canônicos como os evangelhos gnósticos, você vai ver Jesus explicando Deus. Só não entende quem não quer. Tá? Quem não tiver a gnose não entende mesmo. Vai ficar perdido. No Antigo Testamento, esse absoluto aparece como Javé. Presta atenção. O, o autor aqui está confundindo barafunda com bafo de onda. Tá? E, primeiro, porque o absoluto é outra coisa completamente diferente do Javé. Tá? Uma pessoa que intervém na história mantendo-se absoluta transcendência. Mas quando? O Javé transcendência? Para você ver o que é uma teologia manipulada. É isso aqui, ó. Tá? Ele é descrito como Pai bondoso e misericordioso. Nunca. Me prova que o Jeová, eu estou desafiando o crente, eu estou desafiando quem quer que seja que me prove que o Jeová é o Pai bondoso e misericordioso. Me prova aí. Você que adora o Hashem, o Jeová, o Javé, enfim, me prova aí que ele é extremamente misericordioso e bondoso. Me fala aí. Esse escritor aqui maluco diz isso, tá? E aí ele vai, né, dizer, né, por isso que eu digo, gente, quando você lê um livro de um teólogo cristão, ele vai fazer a referência de Jesus, tá? É completa com um Deus do Antigo Testamento, que é o que essas porcarias fazem, tá? Quem sente confiança em Deus tem a imagem de um Deus bondoso e acessível. Queridão, não é que tem, não. É que o Deus do Antigo Testamento não é bondoso e nem acessível. Para com isso. Olha só. Por que eu quis pegar exatamente este livro?
Porque eu queria exatamente citar esses textos, né? Porque ele vai jogar a culpa nos seres humanos. Olha bem aqui, ele diz assim: com nossas atitudes nós deformamos a sua imagem. A imagem de quem? Do Deus do Antigo Testamento. Quer dizer, a culpa é do ser humano, um filho de uma marrom que fuça. Você está me entendendo? Quer dizer, o Antigo Testamento está cheio de atrocidades, está cheio de carnificina, de matança, e um idiota desse vem e escreve que somos nós que deformamos a imagem de Deus. Sendo que Jesus nunca veio aqui na Terra para falar de zorra nenhuma de Javé. Em nenhum momento ele, no Novo Testamento, toca no nome de Javé, porque foi escrito em grego. Os doidão dos judeus messiânicos, que são cristãos judaizantes, eles vão traduzir o Novo Testamento, tá? A partir, fazendo intercolocações de nomes, aplicando nomes do Antigo Testamento lá, no texto. Ok? É óbvio que a gente observa isso. O que vocês querem ver? Vou pegar aqui. João 20, é? Deixa eu olhar aqui. Vou já olhar aqui uma coisa aqui. João 20, 28. Eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui essa Bíblia aqui, ó, tá? Que é a tradução judaica completa. Então, bora ver aqui. João, tá? Depois eu vou pegar outra ali. Vocês vão ver João 20, 28. 20, 28. E ele vai dizer então, ele disse a Tomé, coloque o teu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, não tenha pouca confiança, confie. Toma respondeu, meu Senhor e meu Deus. Ele não traduziu conforme o que eu pensava. Agora ver aqui. Vamos pegar aqui uma outra Bíblia, que eu gosto de ir no negócio para mostrar para vocês que a coisa é uma questão de visão, que eles não querem que a gente enxergue. Tá? Então, eles querem que a gente permaneça na ignorância, porque assim eles vão manipulando a gente e aí acabou a história. Né? Certo? Então, quando chega aqui em João 20, 28, tá? Vamos lá. João 20, 28. Ele diz assim, respondeu a Tomé, disse, meu Senhor e meu Elohim. Está aqui, ó. Esse aqui traduziu corretamente, ó. Meu Senhor, na verdade faltou ele colocar assim, meu Adão e meu Elohim. Tá? E deixa eu ver se tem alguma explicação aqui no rodapé. Ele diz, Tomé chama expressamente Yeshua de Elohim, aramaico Allahi, meu Elohim. Importante registrar que Elohim, aramaico Allahá, é usado nos escritos do Talmidim, apenas para se referir a Javé. Né? Com efeito, no primeiro século, os vocábulos Elohim, Allahá, Allah eram usados tão somente em relação e não aos homens, no sentido tá? Então, primeiro, a tradução devia ser outra. Eu esperava um pouco mais, tá? Porque ele traduziu corretamente. Meu Senhor, meu Elohim. Ele diz aqui, ó, meu Senhor e meu Elohim. Tá? Elohim correto.
Mas o Senhor ele continuou deixando em português. Esperteza? Esperteza, porque ele está querendo associar a palavra Senhor a Javé, e não tem nada a ver. Durante esse estudo você vai descobrir isso. Eu vou mostrar para as pessoas que Adão, Senhor, Baal são uma figura completamente desassociada da outra. Eu já fiz vídeo falando, mas eu vou falar de novo, porque senão daqui a pouco todo mundo esquece, né? O cara não lembra nem se o que ele comeu ontem, que dirá um vídeo que ele viu há 3 dias. Então eu vou ver aqui, vamos ver aqui, eu quero ver aqui, nesse texto aqui, tá? Gente, aqui é Lucas, vamos ver aqui João. É, ah, ah, ah. Eu acho engraçado que aqui ele chama de livro de João Batista. Quem disse que o evangelho é de João Batista? Eu acho incrível algum pessoal aí desses grupos de judaísmo, judeus messiânico, porque eles parecem assim às vezes meio abilolados, sabe? Sinceramente. Porque aí ele vai aqui. Deixa eu ver aqui se eu estou pegando o texto correto. Vamos ver aqui, gente. Deixa eu encontrar. E essa Bíblia é pesada, pessoal. Parece um 20. Bora pegar aqui. O cara dizer que o livro é de João. Respondeu, soberano meu, Elohim meu. Soberano. Gente, eles não traduzem a palavra do jeito que é. Vocês estão me entendendo? É uma loucura. Talvez aqui eu consiga. Eu vou pegar todas as Bíblias que eu tenho. Gente, eu sou meio aqui assim, sabe? A gente grava ao vivo, eu não gosto de enrolar ninguém. Eu sou um cara. Sinceramente, se as pessoas convivessem comigo, de duas uma, ou me amavam profundamente ou me odiavam profundamente, porque eu não faço tipo para conquistar ninguém, né? E aí, deixa eu ver aqui assim. Aí, esse aqui é outra Bíblia que é de judeus messiânicos, tá? Então, bora lá. Então, talvez essa aqui se salve, talvez. Vamos, aqui é o 8, vamos pegar aqui 15, vamos pegar aqui 20, e às vezes é muito mal feita o livro, o acabamento, sabe? É assim, quer fazer uma coisa bacana? Faça uma coisa bacana, entendeu? 11. Bem, eu quero só saber se tem capítulo 13, 15, 17, 18, 19, parece que tem 20. Eu pensei que eles tinham esquecido de colocar o 20 aqui, que eu ia dizer. Aí vamos lá no 28, e Tomé respondeu, disse-lhe, meu rabi e olha só, meu rabi e aqui ó, ainda colocou em hebraico, em palavras hebraicas, e meu Elohim, tá? Aqui ó, ele não disse meu rabi, ele disse meu senhor. Gente, é absurdo, é coisa de louco o que a gente vê, como é que esse povo traduz as coisas e fazem da cabeça deles para justificar crenças que eles têm, tá? Eles são meio. Eu não vou nem pegar essas outras aqui, porque essas outras aqui são todas católicas, né? Eu vou pegar aqui mais outra aqui. Não, eu quero pegar, porque eu gosto de ver. Tem essa outra aqui, ó.
tá? A Bíblia Dalet. Então eu vou lá Por que tu tem esse horror de Bíblia, Robson? Porque é para a gente poder mostrar as coisas, porque senão, meu amigo, você tem só um tipo de Bíblia, as pessoas te enrolam. Você tendo mais de uma, você vai chegar lá, tá? Então só uma disse meu Elohim, né? Tal, e a outra ainda chama Rabina, bota em hebraico a palavra. Não, eu vou dizer uma coisa, viu? Aí 28. E Tomé respondeu, disse, meu Senhor e meu Elohim. Aqui está igual a outra, tá? Tem mais outra, Robson? Tenho. Eu vou aqui, né? Eu vou aqui. Tem essa outra aqui, Torá Hebraica Peshita. Essa aqui é uma raridade. Essa aqui eu acho que nem publicada mais é. Bora ver. Bora ver o que vai sair aqui nessa. Yohanan. Bora lá. Atos dos Apóstolos, Lucas. Então, João, vamos lá. João, bora lá. 20, 28. E Tomá respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Elohim meu. Bem, vocês já viram que eles traduzem corretamente o termo Elohim, mas não traduzem a palavra, o quê? Senhor. Por que não traduzem? Porque eles sabem que a palavra Senhor, ok? Deixa eu ajeitar aqui, para não desmembrar aqui, cair. Então eles sabem que o termo Senhor é Adon, Adonai. E Adonai não tem nada a ver com Javé. E eles não colocam Adon, porque todo bom pesquisador bíblico vai saber que Adon é uma divindade e Javé é outra, que eles fundiram para tentar criar essa figura. Mas Adon é outra coisa completamente diferente. Então, portanto, pessoal, eu estou entrando nesses méritos aí importantes, porque as pessoas podem dizer, mas isso não é importante. É importante porque quando você vai para o Novo Testamento é a revelação de Deus na pessoa de Jesus, o nosso grande Aeon. Tá? Jesus é o nosso Aeon. Tá? Joshua, vou botar assim, nosso Aeon. Tá? Ele foi chamado de meu Adon e meu Elohim. Ok? Ele foi chamado assim por quem? Por Tomé. Colocaram isso na boca de Tomé. Bem, se colocaram, eu não sei. Mas eu quero deixar claro para vocês que dizer isso é uma proclamação que provavelmente as primeiras comunidades cristãs tinham a respeito de Jesus. Tá? Tinham a respeito de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que em grego, Adon queria dizer Kyrios. E, né, olha só. E Elohim queria dizer Theos. Ok? Então era isso aqui, ó. Tá aqui. Ó. Elohim, Adon. Meu Kyrios, meu Theos. Quer dizer, meu Adon, meu Elohim. Mas vocês viram se eles traduziram o termo Senhor? Não traduziram.
E eles fazem propaganda dizendo que todos os nomes são conservados, é, da forma literal, eles são apenas transliterados, eles não são traduzidos. Mas o termo Senhor eles traduziram para o português. Porque em grego é Kyrios e em hebraico é Adon. Que, quer ver o susto? Que, tá? Esse termo aqui que quer dizer Senhor, também é aplicado a quem? A Baal. Ok? E Theos é o nome que a gente tem hoje em dia. Deus. O conceito que a gente tem de Deus. Tá? Então vejam só que você pode dizer assim, ora, se Jesus veio à Terra e o intuito dele era revelar, se mostrar, né? Então, deixa eu pegar aqui esse Novo Testamento aqui dos Evangelhos de Tuelitele. Eu tenho mostrado muita coisa aqui, gente, que seria muito bom que as pessoas comprassem, né? Porque as pessoas não compram, aí depois ficam. De onde o professor tirou isso? O professor, dá para o senhor mandar para nós esse PDF? Não, não dá. Não dá. Não vou fazê-lo, gente. Tá? Eu já disse isso aqui várias vezes. Se as pessoas quiserem entender, tudo bem. Se não quiserem, a gente respeita e tudo. Cada um segue seu caminho e a gente vai em frente. Tá? Então, deixa eu ver aqui que eu já perdi aqui. 28. Tá? Então, no versículo 28, que está bem por aqui. Leva teu dedo aqui a minha mão e leva a tua mão e põe no meu lado. E não te tornes desconfiado, mas confiante. Respondeu Tomás e falou a ele: o meu Senhor e o meu Deus. Ok? Claro que é uma tradução em português, né? Mas na página ao lado está em grego. Então está Kyrios, pessoal. O que está aqui atrás. Então o que é que Jesus veio fazer na Terra? Revelar Deus. Mas que Deus? Do Antigo Testamento? Não. Ele veio revelar um outro Deus. Ele veio com a missão de mostrar-se, né, a face do Pai. Mas que Pai? O Jeová? Não. O Pai lá do Pleroma, o Bitos. Tá? Esse C aqui, ó, pessoal. Não é para confundir tá? Esse Pai aqui, tá? Olha aqui, ó. O Pai nada tem a ver com o Deus do Antigo Testamento, que é o Yaldabaoth, tá? Então, portanto, é esse Pai aqui que ele veio mostrar. Ele veio dar um rosto para esse Pai. Ele veio trazer o Pai de modo físico. Você sabe o que aconteceu com Jesus? Chegaram com ele e disseram assim: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falava tanto do Pai que chegou um momento que os discípulos disseram assim: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse: oxa vida, estou há tanto tempo contigo e você não me conhece? Você não sabe que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E quem me vê, vê o Pai? Olha só a expressão. Eu estou há tanto tempo convosco que não me conheceis? E não sabeis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E quem me vê, vê o Pai? Como é que tu me pedes para conhecer o Pai? Gente, até hoje Jesus não foi entendido zerda nenhuma. Mas Jesus não foi histórico. Jesus não foi
O que temos hoje é um mito, então nós temos é um mito, sabe, gente? Vamos pular fora desse mito, porque isso é mito, sabe? Mito, é mito. É saco, sabe? Você desenvolver a teu cérebro para explicar as coisas e você, no fim de tudo, você olhar e ver que tem gente que vai dizer assim, isso é loucura. Então, em primeiro lugar, Deus é matéria. Deus é físico. Deus tem forma. Deus tem forma. Deus tem substância, essência e natureza. Ok? Pelo amor de Deus, não fala isso. Falo. Falo com todo destemor. Jesus, infelizmente, não foi compreendido, foi morto pelo Jeová e pelos os seguidores dele, e pior do que isso, foi toda a manipulação que foi sendo feita no Novo Testamento. Interpolações. Por quê? Tomé falou isso porque eles queriam dar a qualificação de Jesus como Deus. Então eles queriam inventar que Jesus era Deus, então eles botaram isso na boca de Tomé. Não, eles não colocaram isso na boca de Tomé porque isso era uma profissão de fé das primeiras comunidades, pessoal. Porque era comum Justino de Roma vai escrever dizendo não há nada diferente entre Jesus e os deuses de vocês. Não tem nada diferente. Não tem nada. Né? Ele vai dizer exatamente isso. Jesus é um semideus. Oh, meu Pai do céu, oh, glória, como Jesus crente, oh, Jesus. É? Então, o que ele veio fazer aqui na Terra? Se passear aqui? Não. Ele veio aqui explicar Deus para nós. Dizer, ei, não é o Deus do Antigo Testamento. Isso aí é o demiurgo. Mas também não é o Deus dos filósofos, tá? Ele é mais do que isso, ele é o Pai. Vocês podem se dirigir a ele e dizerem Pai Nosso. Apesar de que alguns dizem que a verdadeira oração do Pai Nosso era Amém, 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 que está no céu. Pai Nosso. Não é Pai meu, não, é Pai Nosso. Porque se é nosso, eu sou teu irmão, você é meu irmão. Não é? Pai Nosso que estais em Ouranou, né? Portanto, céu de Urano. E como era descrito Urano na antiguidade? Um velho, cabelo branco, barbudo, que mais parecia um avô do que um pai, né? Cabelo branco, barba branca, igualzinho às imagens da Santíssima Trindade descritas por aí, em que tem um velho exatamente barbudo e tudo. Era assim que era descrito Urano. Né? Urano que era considerado o pai dos deuses, que é um similar de El.
Porque Urano era pai dos Teós, né? Ok? Era o pai dos Teós. Maravilha, né? El era o pai dos Elohim. Anu era o pai dos Anunnaki. Né? O Uno era o pai dos Aeões. Então, você olha e você vê um Jesus falando assim de um pai que é um... Claro que você não vai dar características, apesar das pinturas que existem por aí descrevendo o pai, ele não descreveu o pai como um velho barbudo, não sei o que, não sei o que, não. Ele não descreveu assim, não. Ele descreveu o pai de forma muito concreta. Veja a história do filho pródigo, né, que o filho sai, gasta tudo e resolve voltar, e aí quando chega encontra o papai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como com teu empregado. E ele diz, não, matem o boi, matem, vamos fazer festa, porque esse meu filho que estava perdido foi encontrado. E começaram a festa. O pai, esse pai não tem nada com Jeová. Fosse o Jeová, tinha dado de uma lapada, uma pisa no camarada, seu cabra da peste, eu vou te bater. Né? Ele não, abraçou o filho, bora fazer a festa. Sabe quem ficou chateado? O filho mais velho. Quem é o filho mais velho? Fala aí para mim. Se você adivinhar, lhe dou um doce, um bombom. O filho mais velho era os judeus. Era essa a comparação que ele estava fazendo. Então o filho mais velho ficou chateado e disse, eu não vou entrar nessa festa não. Ele disse, entra meu filho, porque teu irmão, ele estava perdido e foi encontrado, então dá uma chance, vamos... Né? E aí a festa comeu na frente. Quer dizer, o que é que ele mostra para a gente? É um Deus profundamente alegre, profundamente perdoador, profundamente acolhedor, que gosta de coisas alegres, tá? Deus é um agricultor, Deus é o lavrador, Deus é Então, ele deu várias explicações sobre Deus. Essa história de que ninguém explica Deus é burrice de gente que quer conservar ideias. Tá? Jesus, o nosso é o grande Aeon. Tá? Ele foi chamado por Tomé, portanto, pelas primeiras comunidades gnósticas cristãs, que Tomé vai escrever um evangelho gnóstico, o evangelho gnóstico de Thomas, né? Tomé, o dídimo, né? O gêmeo. Então ele vai chamar meu Adon e meu Elohim. Que tremendo. Então, quem são esses deuses? Quem são eles? São extraterrestres? São seres que moram em outros planetas? São seres inventados pela consciência humana? Quem são eles? Quem somos nós? Fagulhas de Deus? Né? Filhos desta terra ou filhos de um outro lugar? Que estamos aqui aprisionados por um Deus que quer se alimentar de nós, da nossa energia, do nosso psiquismo. Quem é? Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Né?
Essas são perguntas que você tem que fazer. Porque Jesus, o Joshua, ele veio e disse assim, ó, vocês, é, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas, né? E ele então, você já pensou, você está perto de uma pessoa, quem teria a ousadia de dizer, se alguém dissesse assim, mostra-me o Pai, isso nos basta. Porque, pô, não tinha outra coisa melhor do que conhecer o Pai. Mostra, então eles sabiam que Jesus tinha o poder de mostrar isso para eles. Mas ele disse, eu estou tanto tempo convosco e vós não me conheceis? Não sabeis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem me vê o Pai. Por que pedis que eu mostre o Pai a vocês? É, Isso é, isso é- isso foi manipulação? Sei lá se foi manipulação, pode ter sido. Mas isso é impactante, gente. Quem é um ser humano com ousadia para dizer assim, o Pai está em mim, né? Eu e o Pai somos um, e quem me vê o Pai. Eu estou há tanto tempo com vocês aqui gravando vídeo e vocês não me conhecem. Você já pensou? Do outro lado deveria estar alguém dizendo assim, ele está doido, endoidou, o cara endoidou de tal forma que ele está dizendo que se nós olharmos para ele, nós vamos ver o Pai. E ele está dizendo que ele é o Pai. Hum? Ele não só veio explicar quem é Deus, ele veio mostrar como é Deus. E eu quero encerrar aqui com uma doutrina que é pregada pelos Mormons, Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que diz que, dizem eles, que o Pai tem corpo humano, que o Filho tem corpo humano e que somente o Espírito não tem corpo humano. Né? Eu perguntei aos meus informantes, o Pai tem corpo? Tem. Filho tem corpo? Tem. A mãe tem corpo? Tem. E o grande espírito? O grande espírito é aquele que envolve todos eles, porque todos esses seres têm corpos, humanos ou não, têm corpos, têm corporeidade, são seres físicos, materiais. E ainda que você não aceite isso e queira ficar com o Deus da filosofia, né? Com o Deus dos filósofos, ou que Deus, o supremo, tremendo, e você quiser falar com uma ideia, porque esse Deus é uma ideia. O Deus de Jesus Cristo é uma pessoa. E uma pessoa que bem real. Real não é de finanças, de dinheiro. Real no sentido de concretude, que era o que Sofia queria. Conhecer a concretude de Deus. Ok? Mas olha, ainda temos muita coisa, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Aguarde o próximo vídeo. Forte abraço.